Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre aspiração de corpo estranho. Mas antes, não esqueçam de dar um joinha se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se aqui no canal e lá no Facebook anotem, marquem as pessoas que vocês acham que vão ajudar com esse vídeo, tá joia? O que é um corpo estranho? Então, um corpo estranho é qualquer objeto ou substância que inadvertidamente penetra o corpo ou suas cavidades e pode ser ingerido ou colocado pela criança nas narinas, no conduto auditivo, mas apresenta um risco maior quando é aspirado para o pulmão. Qualquer material pode se tornar um corpo estranho no sistema respiratório e a maior suspeita de que o acidente ocorreu é a situação de engasgo. Isto ocorre quando a criança está comendo ou quando está com um objeto na boca, habitualmente peças pequenas de brinquedo. A aspiração do corpo estranho em crianças está associada à falha do reflexo de fechamento da laringe, um controle inadequado da deglutição, o ato de engolir e o hábito de a criança tudo levar à boca. Então, o descuido ou desaviso dos pais com determinados objetos passíveis de aspiração, como um pequeno brinquedo e certos alimentos, são fatores predisponentes. No Brasil, milho, feijão e amendoim são os grãos mais comumente aspirados na faixa etária pediátrica. Por outro lado, o material mais relacionado a óbito imediato por asfixia é o sintético, como os balões de borracha, estruturas esféricas, sólidas ou não, como bolinha de gude ou biroca, não sei como vai chamar, ou chama aí onde vocês estão morando, e alguns brinquedos. A aspiração de corpo estranho é descrita principalmente nas crianças do sexo masculino, o que reflete uma natureza mais impulsiva e aventureira dos meninos, Ele predomina na faixa etária pediátrica de 1 a 3 anos de idade, com mais de 50% das aspirações ocorrendo em crianças menores de 4 anos. E se for pensar em crianças até 7 anos, são 94%. É na idade de até 3 anos que a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos, pois não possuem os dentes molares, aqueles dentes que são estrutura importante na trituração dos alimentos sólidos. A oferta de alguns tipos de alimento para crianças pequenas, como amendoim, feijão, pipoca, milho, eles apresentam um risco para a aspiração, pois as crianças vão degluti-los muitas vezes sem mastigar, e qualquer distração, uma risada, uma brincadeira, um susto pode precipitar esse acidente. Além disso, a criança nessa idade possui o hábito de levar objetos à boca, como pequenos brinquedos de plástico ou de metal, e normalmente dos irmãos mais velhos. Logo após a aspiração ocorre um acesso de tosse seguida do engasgo, que pode ou ser não valorizado pelos pais. A aspiração também deve ser considerada quando ocorre o primeiro quadro súbito de chiado no peito em uma criança que nunca teve um caso de alergia na família. Uma tosse persistente, chiado no peito, falta de ar súbita, rouquidão, lábios e unhas arroxeadas são sinais sugestivos que pode ter ocorrido uma aspiração de corpo estranho. O diagnóstico precoce da aspiração de corpo estranho é essencial, pois o retardo do seu reconhecimento e tratamento pode incorrer em sequelas definitivas ou um dano fatal. Um grande número de pacientes é tratado por semanas e meses devido a uma doença respiratória recorrente antes da suspeita da aspiração do corpo estranho. Quando a aspiração do corpo estranho é parcial, a criança pode tossir e esboçar sons. Nessa situação, o melhor procedimento é a não intervenção no ambiente doméstico e o encaminhamento a um serviço de saúde para o tratamento definitivo. Agora, quando a aspiração do corpo estranho é total, a criança não consegue esboçar qualquer som, está com asfixia, falta de ar importante e até os lábios arroxeados. Nesta situação, deve-se proceder da seguinte maneira. Para maiores de 1 ano, a manobra de Heimlich, que consiste em uma compressão abaixo das costelas com sentido para cima, abraçando a criança por trás até que o corpo estranho seja deslocado das vias aéreas até a boca e expelido. Agora,
Para menores de 1 ano, o que você vai fazer? São 5 percussões com a mão na região das costas. O que é? Bater 5 vezes nas costas da criança, com a criança de cabeça virada para baixo, seguida de 5 compressões na frente, ou até a criança torne-se responsiva e reaja. Agora, se você conseguir visualizar o corpo estranho na boca, retire-o com cuidado, mas não tente ir às cegas. Não, por quê? Você faz isso com o dedo na boca sem olhar, porque você pode provocar lesões na região, né, para passar sem ver, ou pior ainda, empurrar o corpo estranho para regiões mais baixas e, além de tudo, piorar o quadro de obstrução. Algumas recomendações de prevenção. Então, o que deve fazer para evitar que seu filho engasgue? Não ofereça alimento a crianças menores de 4 anos sem amassar ou desfiar as fibras. Não deixar pedaço de alimento no prato, principalmente os arredondados. Os seguintes alimentos são de risco potencial para aspiração: as sementes, amendoim, castanha, nozes, milho, feijão, pedaço de carne de queijo, uva inteira, salsicha, bala dura, pipoca, chiclete. Tudo isso tem um risco potencial. Mantenha alguns itens longe da criança, fora do alcance de menores de 4 anos. Balões, moedas, bolinha de gude, brinquedos com peças pequenas, bolas pequenas, botões, baterias, sabe as baterias esféricas? Também não é legal. Caneta que sai, aquela tampinha de caneta também. Sempre está perto, supervisionando essa criança. O que você pode fazer para prevenir o engasgo e a aspiração? Estar ciente das manobras de desobstrução que você vai fazer em casa, que eu falei agora há pouco. Insistir para crianças comam à mesa, sentada. Evite alimentar as crianças enquanto elas correm, andam, brincam, estão rindo, e não deixá-las deitar com alimento na boca. Corte os alimentos em pedaços bem finos e ensine a criança a mastigá-los. Supervisione sempre a alimentação de crianças pequenas. Fique atento às crianças mais velhas. Muitos acidentes ocorrem quando os irmãos ou irmãs mais velhas oferecem objetos ou alimentos perigosos para os menores, sem intenção de nada, apenas quer brincar ou ser útil e acaba dando algum desses alimentos que pode correr o risco de engasgar. Siga sempre a recomendação da embalagem dos brinquedos. Sempre tem lá a idade da criança que pode ser usado ou não. Então, com relação à idade ideal para a aquisição desse brinquedo. E não deixe crianças pequenas brincarem com moedas. Espero que eu tenha ajudado vocês a evitar a aspiração de corpo estranho e o engasgamento. E que, se acontecer com essas manobras aqui, vocês possam ajudar os seus filhos antes de chegar num serviço de saúde, se for necessário. Muito obrigado e até mais.